todos vocês. Vamos dar início a mais uma aula do componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos verificar qual é esta aula. Esta é a aula de número 21 e nós teremos revisão e avaliação. Então, vamos lá relembrar os principais destaques da nossa unidade de estudo. Muito bem, turmas, então nós vamos aí destacar os principais aspectos abordados na nossa unidade de estudo. E aí a gente vai destacando aqui inicialmente a estrutura geológica da Amazônia, onde a gente vai verificar aí todas as características mais importantes, tanto da estrutura geológica quanto do relevo. Então, vamos acompanhar. A Amazônia, né, ela é formada ali, ela tem como base uma estrutura geológica que vai ali sustentar a nossa vasta floresta. Essa estrutura geológica ela é formada pelo Escudo das Guianas, que é uma das formações geológicas mais antigas, e a origem desse escudo está ligada ao pré-cambriano, entre 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Então, a estrutura geológica da nossa região, né, ela é limitada ali, a nossa bacia sedimentar amazônica, ela na verdade, delimitada ali pelo Escudo das Guianas, que está ao norte da bacia sedimentar, e o escudo brasileiro, que está ao sul. Então, esses escudos cristalinos de rochas antigas, né, eles limitam as bacias sedimentares, e essas bacias sedimentares, elas são locais de depósitos de sedimentos. Então, entre esses escudos cristalinos, nós temos ali a presença da bacia sedimentar amazônica, que é uma depressão, essa bacia, né, preenchida de detrito de sedimentos, né, que foram se acumulando ali ao longo de muitos anos, né, a partir dos processos erosivos das áreas mais elevadas. Essa bacia, ela cobre uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados e ela se estende por vários países da América do Sul. Então, percebam que a bacia sedimentar amazônica, ela não está localizada apenas no território brasileiro, ela vai abranger ali alguns países vizinhos do território brasileiro. A seguir, nós vamos verificar a classificação do relevo amazônico, né? Então, nós tivemos aí a classificação do relevo amazônico de acordo com o geógrafo Jurandir Ross, que fez essa classificação em 1990, em que o relevo da Amazônia e do estado do Amazonas, ele tem 3 principais formas de relevo, que são os planaltos, as planícies e as depressões. Então, tanto no relevo da Amazônia quanto do Amazonas, que é um recorte ali, o relevo do Amazonas é um recorte ali do relevo da Amazônia, nós vamos ter essas 3 principais formas de relevos, né? As depressões, que são aquelas áreas rebaixadas em relação ao seu entorno. As planícies, que são superfícies aplainadas, que nós temos a planície amazônica, que está ali ao longo das margens dos rios, e nós temos os planaltos, que são as áreas com superfície mais elevada, né, com topo relativamente plano. Então, nós temos aí essas 3 formas de relevo na Amazônia e no Amazonas. E também, como Jurandir Ross, ele classificou o relevo brasileiro nessas 3 principais formas. Então, Jurandir Ross, ele utilizou ali a base de dados do projeto Radam Brasil, que fez ali o mapeamento da Amazônia. E aí a gente vai verificar novamente na nossa cartela que dentro dessas 3 formas de relevo nós temos as subunidades, né? Onde Jurandir Ross, ele classificou ali que no estado do Amazonas e na Amazônia, na região, nós vamos ter
3 depressões, 3 planaltos e a planície amazônica. E aí nós temos comunidades, subunidade de depressões, nós temos a depressão da Amazônia Ocidental, a depressão norte-amazônica e a depressão sul-amazônica. Como planície, nós vamos ter a planície amazônica e os planaltos nós vamos ter os planaltos residuais norte-amazônicos, os planaltos residuais sul-amazônicos e o planalto da Amazônia Oriental. Então, dessas 3 formas de relevo que nós temos na Amazônia e no estado do Amazonas, predominam as depressões, que é a forma de relevo predominante aí nessas áreas. Bem, a seguir, nós vamos verificar a questão da biodiversidade no território brasileiro. Então, nós sabemos que o Brasil ele tem ali uma grande biodiversidade e isso coloca o Brasil ali no cenário mundial como um destaque aí dessa biodiversidade. Mas, gente, como é que o Brasil ele organiza a proteção da sua biodiversidade? E aí que entra o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma lei que foi criada em 18 de julho de 2000, é a Lei 9.985. Então, essa lei, ela veio ali regulamentar as áreas de proteção ambiental. Então, nós temos ali, né, a criação das unidades de conservação, que são áreas protegidas aí a partir do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E o que é uma unidade de conservação? Elas popularmente são conhecidas como parques e reservas, né? Nós temos as unidades de conservação federais, que são as áreas de rica biodiversidade e beleza cênica. Então, segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, uma unidade de conservação é um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob regime especial de administração, a qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então, nós temos aí uma definição de acordo com a lei, né, o que é uma unidade de conservação. E o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele organiza essas unidades em 2 grupos, onde nós vamos ver, né, esses 2 tipos de unidades de conservação, onde nós vamos ter o grupo das unidades de conservação de proteção integral e o grupo das unidades de conservação de uso sustentável. As de proteção integral, elas têm como objetivo básico a conservação do ambiente natural, onde é admitido o uso indireto, né, dos recursos naturais, onde eles não podem ser explorados, né? Não pode ter o consumo, a coleta, então não é permitido, né, dano ou destruição aos recursos naturais, como a exceção dos casos que estão previstos em leis. Então, dentro das unidades de proteção integral, o solo, a vegetação, né, aquilo que constitui a natureza, aqueles recursos, eles não podem ser utilizados. Então, dentro dessas áreas, nós vamos ter ali a permissão de uma visitação controlada, e essas áreas, elas têm que permanecer, elas foram criadas para permanecer para elas terem o máximo de proteção, então elas ficarem ali intactas. Né? Então, nós vamos ter ali a finalidade dentro dessas áreas apenas para pesquisa, para atividades de educação ambiental, tá? Então, a visitação ela acontece ali de forma controlada. As unidades de conservação de uso sustentável, ela tem como objetivo compatibilizar a ação humana com a conservação da biodiversidade. Então, nesses casos, pode haver exploração direta dos recursos naturais, desde que haja a garantia da perenidade dos recursos renováveis,
dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos de forma socialmente justa e economicamente viável. E também nas unidades de conservação ambiental de uso sustentável é permitido o uso das terras para moradias. Então, as pessoas que moram ali nas unidades de conservação de uso sustentável, elas podem utilizar os recursos presentes naquela área, mas de forma sustentável, de forma racional. E aí nós vamos dar continuidade verificando que as unidades de proteção integral são aquelas áreas mais voltadas para pesquisa e conservação da biodiversidade. Então o foco aqui da nossa aula é relembrar essas unidades de proteção integral. Então essas unidades elas têm normas severas, mais severas comparadas às unidades de uso sustentável, para intervenção do meio ambiente. E aí a gente verifica nesse quadro algumas características em relação às unidades de proteção integral. Primeiro, a gente vai observar que dentro dessas unidades de proteção integral, a gente vai ter aí as categorias, onde nós temos 5 categorias, que é a estação ecológica, a reserva biológica, o parque nacional, o monumento natural e o refúgio da vida silvestre. E aí vocês podem estar observando a finalidade de cada uma dessas categorias, o regime de propriedade, porque nós vamos ter algumas que são públicas e algumas que são propriedades particulares. Nós vamos ter aí informações sobre a visitação pública, né, nas unidades de proteção integral. Na maioria das categorias ela é proibida, exceto com objetivo educacional, e nas que ela é permitida a visitação, ela vai ali ser permitida conforme o plano de manejo e outras normas específicas. A pesquisa também ela é permitida nessas unidades de proteção integral, dependendo ali de autorização prévia por parte do órgão que promove ali a gestão dessas áreas. A seguir, a gente vai relembrar sobre as fontes renováveis de energia, né? Então, a gente vai verificar que as fontes, essas fontes, elas são consideradas fontes inesgotáveis, né? Ou seja, elas vêm ali de recursos da natureza que estão presentes de forma abundante. Então, as suas quantidades, elas estão se renovando constantemente ao serem usados. Então, esses recursos dessas fontes de energia, eles se renovam na própria natureza. Então, nós temos como exemplo de fontes renováveis de energia, nós temos a energia hídrica, que utiliza a energia da água dos rios, a energia solar, que utiliza a energia do sol, a eólica, que utiliza a energia do vento, a biomassa, que utiliza a energia da matéria orgânica, a geotérmica, que utiliza a energia do interior da Terra, e a oceânica, que utiliza a energia das marés e das ondas. E aí a gente vai verificar as principais características de cada uma dessas fontes renováveis de energia. Inicialmente aí com a energia hidrelétrica, onde nós temos ali a água como recurso natural, como combustível natural que vai gerar energia. Então, ela é uma forma de energia renovável obtida a partir da conversão da energia potencial da água em energia elétrica. Então, nós temos aí a água sendo represada, né, sendo armazenada no reservatório. Essa água ela vai sendo liberada ali a partir de um fluxo controlado, vai passar pelas turbinas nas hidrelétricas, vai acionar os geradores que vão transformar a energia potencial em energia elétrica. Então, nós temos também a energia eólica, que é uma fonte, a energia eólica ela vai utilizar ali o movimento dos ventos, então ela funciona
através de turbinas eólicas que são colocados em locais estratégicos, como planícies abertas ou ao largo da costa. Então, nesses lugares, nessas planícies, nesses largos de costa, o vento ele é constante e forte o suficiente para girar as pás das turbinas. Então, para produzir aí energia eólica, é preciso a construção de parques eólicos, como esse que vocês estão vendo na imagem, né? Onde a força do vento ela vai captar ali, vai ser captada ali através dessas turbinas, e dos aerogeradores, dos multiplicadores, da nacelle, que são todos componentes que fazem parte aí dessa estrutura que faz parte aí dos parques eólicos. Então, quando o vento sopra, ele vai fazer as pás das turbinas girarem, acionando um gerador que vai converter o movimento rotacional em energia elétrica. Então, esta eletricidade ela pode ser utilizada imediatamente ou pode ser armazenada em baterias para ser usada depois. A energia solar, ela utiliza ali a energia do sol, onde nós vamos ter ali a captura da energia do sol e sendo convertida depois em eletricidade. Essa captação ela vai ser feita através de painéis solares que são feitos de células solares. Então, essas células solares, elas absorvem a luz do sol e convertem a eletricidade através de um processo chamado fotossíntese. Então, os painéis solares, eles são instalados em telhados de casas, de edifícios comerciais, entre outros. Então, quando os raios solares, eles atingem os painéis solares, eles geram eletricidade para alimentar os aparelhos elétricos e iluminar nossas casas, os edifícios. A energia das marés é uma outra fonte de energia renovável, onde nós vamos ter ali o aproveitamento do movimento das marés, né? Então, esse movimento de subida e descida ali das marés vai ajudar na geração de energia elétrica. Então, a energia das marés ela vai funcionar de forma semelhante a uma barragem, né? Comum para reter a água do mar. Então, além das barragens, são construídas eclusas e diques que permitem a entrada e saída de água durante as cheias e as baixas das marés, propiciando ali a movimentação das turbinas, como essa que vocês veem na imagem. Outra fonte de energia renovável é a energia geotérmica, que ela aproveita ali o calor natural do interior da Terra para gerar eletricidade e aquecimento. Então, através de tecnologias como sistema de bombas de calor, usinas de vapor ou sistemas de troca direta, a energia geotérmica ela pode ser capturada e convertida em eletricidade ou em calor útil para aquecimento de edifícios, estufa, piscinas e outras aplicações. Então, nesta imagem, a gente pode observar como é que funciona uma energia geotérmica, onde há todo um processo ali que começa com uma mistura de vapor de água que é coletada do reservatório geotérmico por meio de um poço subterrâneo, vai passar ali por diversos processos, né, para gerar energia elétrica. Uma outra fonte de energia é a energia dos biocombustíveis, né, que são fontes de energias alternativas, de origem renovável, que não polui a atmosfera, porque possui baixos índices de emissão de resíduos. Então, nós vamos ter aí a biomassa, né, a matéria orgânica, ela sendo utilizada para produzir energia. Então, a energia dos biocombustíveis, elas competem com os combustíveis fósseis, que são poluentes e geram CO2 na atmosfera, né? Então, as fontes da energia dos biocombustíveis, elas podem ser de origem vegetal ou de produtos agrícolas. E nós temos como exemplo matérias-primas como a cana-de-açúcar, a mamona e o milho. Então, nestas próximas imagens, vocês podem observar ali processos que envolvem ali a produção da energia dos combustíveis. Os tipos mais comuns de biocombustíveis, nós temos três: o biodiesel, que é um combustível biodegradável, obtido ali a partir de óleos vegetais, como o óleo presente nos amendoins, mas também pode ser extraído de gordura animal. Então, nesse caso, o biodiesel ele serve como substituto do óleo diesel.
Nós temos também o etanol, que é produzido por biomassa, onde a matéria-prima é a cana-de-açúcar, o milho ou a celulose. E o biogás, que surge a partir da decomposição da matéria orgânica. E ele é constituído por carbono e metano, além de outros elementos. Então, a partir dessa mistura, nós vamos ter ali a obtenção do biogás. Então, esses foram os principais destaques da nossa unidade de estudo. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima!